Olá, para quem está na área de fisioterapia ou cinesiologia, a pergunta fundamental é sempre a mesma, né? Como é que o corpo se move? Bom, esta análise é um guia rápido para a gente entender os princípios de força, alavancas e articulações que respondem a essa pergunta. É basicamente a base de toda a prática clínica. Ok, vamos mergulhar nisso. Alguém já parou para pensar na dança complexa de forças que acontece a cada passo, a cada gesto que a gente faz? Como é que os nossos músculos, os nossos ossos e, claro, a constante força da gravidade trabalham juntos para criar o movimento? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A resposta para tudo isso está na biomecânica. Pensa nela como se fosse a engenharia do corpo humano. É o estudo de como os músculos, que são os nossos motores, geram a força e como os ossos, nosso sistema de alavancas, usam essa força para a gente se mover. É a física explicando a nossa biologia pura e simplesmente. A nossa jornada hoje passa por 5 pontos principais, tá bem? Primeiro, vamos ver o corpo como uma máquina. Depois, a gente vai mapear as articulações, entender as conexões rígidas e as flexíveis. E, por fim, levar tudo isso da teoria direto para a clínica. Para começar, vamos estabelecer os pilares. Enxergar o corpo como uma máquina significa, antes de mais nada, compreender as forças que governam tudo, sejam elas internas ou externas. O ponto crucial é este. São 3 atores principais no palco. Os músculos, que agem como os motores, gerando a força, os ossos, que funcionam como alavancas, transferindo essa força, e a gravidade, a força externa que está sempre lá e que essa máquina precisa superar ou usar a seu favor a cada segundo. Pensa só em levantar um copo. Os músculos do bíceps contraem, o osso do antebraço vira uma alavanca e tudo isso acontece enquanto a gente vence a gravidade que puxa o copo para baixo. Agora que a gente já entendeu as forças, vamos ver como as peças se conectam. As articulações são o centro de todo o movimento, e a estrutura delas define a sua função. É simples assim. Olha, a definição de articulação é até bem ampla. É simplesmente a união entre 2 ou mais estruturas rígidas. O ponto-chave aqui, e que muita gente esquece, é que nem toda a articulação foi feita para se mover. Algumas são projetadas para estabilidade total. E essa diferença na mobilidade nos dá a classificação funcional. As sinartroses são imóveis. Pensa nas suturas do crânio. As anfiartroses têm pouca mobilidade, como os discos entre as nossas vértebras. E as diartroses, essas sim, permitem movimento livre, como o joelho. A função dita a forma, não tem erro. E é importante notar que alguns autores usam outra terminologia, viu? Articulações verdadeiras para aquelas que têm algum movimento e falsas para as imóveis. No fim das contas, é só mais um jeito de categorizar a mesma coisa, com a mobilidade sendo sempre o fator decisivo. Vamos focar agora naqueles tipos de juntas que priorizam a estabilidade em vez do movimento. Estou falando das articulações fibrosas e das cartilaginosas. Então, as articulações fibrosas, ou sinartroses, são unidas por tecido conjuntivo denso. Elas foram feitas para serem fortes. O pouquinho de movimento que elas permitem vai depender do comprimento das fibras que conectam os ossos. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos. E essa imagem ilustra o primeiro tipo de forma brilhantemente, as suturas. Olha só essas linhas entre os ossos do crânio. Parecem costuras, né? Essa conexão imóvel é absolutamente essencial para criar uma caixa protetora e rígida para o nosso cérebro. O segundo tipo é a sindesmose. A melhor analogia que a gente pode fazer é pensar em 2 colunas, como o rádio e a una no antebraço, unidas por uma membrana bem forte. Essa conexão não permite muito movimento, claro, mas mantém os ossos juntos e estáveis enquanto a gente gira o antebraço, por exemplo. Agora, passando para as articulações cartilaginosas, temos 2 tipos. As sincondroses são geralmente temporárias, feitas de cartilagem e hialina e são fundamentais durante o nosso crescimento, como as placas epifisárias nos ossos longos. Já as sinfises, essas são diferentes. Elas usam fibrocartilagem, um material muito mais parrudo, e são projetadas para suportar grandes cargas e absorver impacto. A sínfise púbica e os discos intervertebrais são exemplos perfeitos disso. E agora, vamos para as estrelas do movimento, as articulações sinoviais. Elas são as mais comuns e as mais complexas do nosso corpo e permitem uma variedade incrível de ações. Toda a articulação sinovial tem componentes que não podem faltar. Uma cápsula que a envolve, uma cartilagem bem lisinha nas pontas dos ossos para reduzir o atrito e uma cavidade com líquido sinovial para lubrificar tudo. Muitas delas ainda contam com estruturas acessórias, como os ligamentos para dar estabilidade, meniscos para absorver choque e os lábios para um encaixe melhor. Para a gente entender como elas se movem, vamos pegar um exemplo prático.
As articulações planas, tipo as que a gente encontra entre os ossinhos do carpo no punho, elas têm superfícies quase retas. Elas não fazem grandes flexões ou rotações, não. Em vez disso, elas deslizam suavemente umas sobre as outras. É esse deslizamento combinado que nos dá toda a flexibilidade do punho. Certo, já entendemos a estrutura. Agora, por que tudo isso é tão vital na prática clínica? Vamos fazer essa ponte entre a teoria, a reabilitação e o tratamento. Essa é a pergunta que todo futuro fisioterapeuta precisa saber responder. E a resposta está na biologia dos tecidos que a gente acabou de discutir, mais especificamente na capacidade que eles têm de se regenerar. E aqui está o pulo do gato. A membrana sinovial, por ser riquíssima em vasos sanguíneos, tem uma capacidade de regeneração fantástica. Por outro lado, a cartilagem hialina, que reveste as articulações, não tem suprimento de sangue próprio. Uma vez danificada, a capacidade dela de se curar é extremamente limitada. E essa diferença é o que muda tudo no prognóstico de um paciente. Isso nos leva a procedimentos como a sinovectomia, onde uma membrana sinovial que está cronicamente inflamada é removida. O sucesso dessa cirurgia depende diretamente do fato de que uma nova membrana saudável pode crescer de volta. É um exemplo perfeito de como o conhecimento da anatomia influencia a prática cirúrgica e a reabilitação. Por isso, prevenir é fundamental. Para proteger as articulações, é preciso entender como as cargas se distribuem, fortalecer os músculos ao redor para dar aquele suporte e sempre respeitar os limites naturais de movimento para não sobrecarregar ligamentos e outras estruturas. Para todo mundo que está começando nessa área, fica a mensagem. Dominar esses fundamentos não é só sobre decorar nomes, é sobre ganhar as ferramentas para um dia ajudar alguém a se mover sem dor de novo. É o começo de uma jornada incrivelmente gratificante.